Souza, eu tenho 25 anos, sou nascida e criada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Faço licenciatura em artes visuais e também desenvolvo um trabalho enquanto artista e arte educadora. A minha relação com o IFE começa há 10 anos atrás, quando eu passo para o IFRJ Campus Nilópolis para fazer ensino médio técnico. E aí depois eu vou depois eu descubro a existência do campus de Belfor Roxo. E aí eu resolvo fazer um curso FIC lá, que foi, se não me engano, de desenvolvimento de produto de moda. E aí, nessa época eu já estava meio impulsionada a ir para uma área mais criativa. E aí eu resolvo fazer o técnico de produção de moda em 2019. E aí esse curso, assim, foi muito importante para mim, porque foi um divisor de águas, assim, em questões de escolhas profissionais, qual carreira seguir, e foi um curso que me impulsionou muito enquanto artista. E aí, posteriormente, em 2023, eu volto para o IFE Belfor Roxo para cursar o técnico em administração. Então, eu vou falar sobre o curso de administração, que foi o que eu terminei recentemente, o que eu mais me lembro. É um curso que, apesar de ser teórico, ele oferece bastante proposições práticas. Eu lembro que no primeiro período a gente teve um desafio de ajudar na captação de recursos para o evento do Baixada Pod. E foi muito desafiador, porque a gente trabalhava a partir de metas semanais e também a gente tinha que pensar em estratégias, né, de como captar esses recursos. E aí foi muito bacana, porque no final, quando aconteceu o evento, a gente pôde avaliar ele trabalhando a partir da matriz Gucci, que foi algo que a gente foi aprendendo no decorrer do período. E além disso, eu acho que o curso preparou muita gente para o mercado de trabalho, né? Ensinando a gente a mexer em plataformas, né, de empregos digitais como o LinkedIn, ensinando a gente a preparar um currículo, a como se portar numa entrevista. E eu acho que ele trabalhou muito a nossa imagem enquanto profissionais, assim. E isso foi muito bacana. E sobre o IFE, né, por que escolher o Instituto Federal, eu acho que é porque é um lugar que oferece um ensino de qualidade, gratuito e dentro da Baixada Fluminense, assim. Eu que no decorrer, assim, da minha história enquanto estudante, que sempre tive que me deslocar e ir para o centro do Rio, eu acho muito importante a gente ter um lugar que ofereça um ensino de qualidade e gratuito dentro da Baixada Fluminense. Durante a minha passagem pelo IFRJ, eu pude participar de um projeto de extensão chamado Imagens e Corpos Afrodiaspóricos. Nele, ele se tratava, né, de um grupo de acompanhamento no qual a gente desenvolvia estratégias de enfrentamento ao racismo e também ações que promovessem o reconhecimento racial e também os saberes presentes dentro do dia a dia deles. E aí a experiência de estar, né, atuando num projeto como Imagem e o Corpos Afrodiaspóricos foi muito bacana, porque eu sinto que eu desenvolvi várias soft skills que vai muito além do trabalho técnico também que eu tive com a transcrição, né, desses encontros e com a gestão das redes sociais e a produção de conteúdo, mas eu sinto que esses encontros, né, com o grupo me deu, né, uma escuta mais ativa. Eu acho que eu passei a pensar melhor, né, como desenvolver conteúdos pedagógicos com essa temática, né, tipo racial, para um grupo que é diverso, que parte, né, de vários outros recortes. E aí eu acho que essa foi uma experiência muito interessante para mim enquanto uma estudante da licenciatura.
difícil definir um só. O campus Belfort tem um diferencial de ser um campus muito humanizado e afetuoso. Esses dias eu estava gravando um depoimento para o Dia do NEB com uma aluna e ela estava me falando o quanto o campus era um lugar acolhedor e o quanto esse acolhimento fornecia segurança para ela estar alçando os voos. E eu acho que esse é um sentimento que eu partilho muito em relação ao campus. Então, durante esse decorrer formativo, eu tive muitos professores que me incentivaram, como a Elô, né, a Bárbara, que foi uma professora que eu conversei muito quando eu estava indecisa na escolha do curso, assim, porque ser pobre da Baixada Fluminense e negra e decidir cursar artes visuais foi uma escolha, eu acho, muito radical para mim. E eu tinha muito medo, assim, do mercado de trabalho e de estabilidade, questões de estabilidade financeira. E ela foi uma pessoa que conversou muito comigo, falou sobre o processo dela formativo, o curso que ela fez e os trabalhos que ela trabalhou. E me deu uma segurança, assim, para eu tá decidindo, né, pela minha escolha profissional. O professor Sabrá também, eu lembro que na época que eu estava fazendo produção de moda, eu estava estudando pro Enem, e aí teve um dia que eu estava estudando lá no campus, e aí ele falou, o período que vem já te vejo na faculdade. E aí esses dias eu encontrei com ele, aí eu falei, pô, já tô na graduação. E aí ele falou, a próxima vez que você voltar aqui, você vai voltar como professora. Tem o professor Fred também, que ele enxerga em mim um potencial imenso, assim. Às vezes, até quando eu duvido, ele tá lá. E é muito bom, assim. Eu acho que a relação que a gente cria, né, com os professores vai além da educação formal, mas são pessoas que acreditam muito no nosso potencial e nos impulsionam, sabe? A alçar voos maiores. Eu acho que uma frase que eu posso deixar se mantenha em movimento, seja curioso, aprenda coisas novas, porque conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar de você.